Sejam bem-vindas e bem-vindos à Semana Recuperação Judicial 15 Minutos. Deixa eu ver aqui, peraí. Semana Recuperação Judicial 15 Minutos. Essa é a nossa primeira aula da semana. Então, se você não colocou ainda na sua agenda, já coloca, porque serão 5 aulas que ocorrerão todos os dias aqui, meio-dia. Então, coloque aí na sua agenda para não perder. Comentários vocês podem mandar aqui embaixo mesmo, que eu vou responder ao longo da aula. É uma aula de 15 minutos, então ela é bem rápida, é direto ao ponto, para você entender sobre recuperação judicial. Érica, Eduardo, sejam bem-vindos. Vou mandar aqui. Então, vamos lá. O tema de hoje é sobre a recuperação judicial. Então, vocês estão vendo aí que o tema é visão 180 graus da reestruturação. Nós vamos falar sobre recuperação judicial, reestruturação integral e como que a área é inter e multidisciplinar, tá? Bom, a recuperação judicial ela está disciplinada na Lei 11.101 de 2005, que também disciplina sobre recuperação extrajudicial e a falência. O grande objetivo desse mecanismo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor e, ao mesmo tempo, que ela permite a manutenção da fonte produtora, o emprego dos trabalhadores, os interesses dos credores e promove também a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. Bom, a recuperação, eu acredito que vocês estão vendo que está muito em alta, tem muitas grandes empresas pedindo a recuperação judicial, então é importante entender como que ele funciona de ponta a ponta, consolidar a sua base de conhecimentos no mecanismo antes de aprofundar em determinados temas polêmicos e em discussão que a gente tem atualmente. Mas para a empresa utilizar esse mecanismo da recuperação judicial, ela precisa se encontrar numa situação de crise econômico-financeira reversível. Porque se ela estiver numa situação de crise e que não tem como você solucionar, não tem saída ali para a empresa, então ela tem que buscar o Instituto da Falência e não da recuperação judicial. Um dos pressupostos, do mecanismo da recuperação judicial é que a empresa esteja ativa e ela tenha a capacidade de continuar a sua produção. Se ela está ativa, mas ela não tem essa capacidade de continuar a produção, ela não vai conseguir sobreviver numa recuperação judicial. Então, nesse meio do caminho, ela será direcionada à falência. Então, esse é um dos motivos que é importante ter um diagnóstico prévio antes de pensar numa recuperação judicial, Ter ali realmente quais são as razões da crise, o que leva a empresa a buscar esse mecanismo e se há outras soluções. Em linhas gerais, a recuperação judicial ela vai proporcionar um ambiente neutro para a empresa negociar com seus credores e esse mecanismo ele vem proteger o ativo da empresa para viabilizar ela a renegociar o seu passivo. Então, praticamente uma grande negociação a recuperação judicial. E o pedido de recuperação ele deverá ser no judiciário, no poder judiciário. Então, vai protocolar uma petição na justiça para que possa ali utilizar esse mecanismo. Não é você optar por utilizar esse mecanismo e fazer de forma extrajudicial. Para isso, existe a recuperação extrajudicial, que é uma outra coisa, diferente da recuperação judicial. E a empresa que está buscando esse mecanismo, ela tem ali por objetivo superar a sua crise econômico-financeira, se manter ativa no mercado e afastar eventual falência, tá? Então, um ponto aqui
bastante importante. Eu falei do diagnóstico prévio, ele também vai ali analisar se a empresa tem condições de seguir com uma recuperação judicial, porque nem todas as empresas elas podem utilizar esse mecanismo para se soerguer, para se reestruturar. Então, ter esse diagnóstico e analisar os requisitos legais e toda aquela gama de informações para uma recuperação judicial é muito importante. Já a reestruturação integral da empresa, ela vem com uma nova perspectiva quando a gente fala de empresas em crise. Por quê? A recuperação, a gente escuta muito falar da reestruturação do passivo e não está errado, né? A recuperação, ela vai reestruturar o passivo da empresa. O foco é no pilar financeiro da empresa, mas a gente não pode se esquecer que existem os outros pilares. Eu divido a empresa em 3 pilares quando eu falo de reestruturação integral. Então, o pilar financeiro, que é esse que a gente tanto fala na recuperação judicial, o pilar digital e o pilar interno. Por quê? O pilar digital, ele vem trazendo ali ele vai trazer expansão para a empresa, o fortalecimento da marca na via digital. Então, a maioria das empresas de uns anos para cá, elas têm se tornado omnichannel, ou seja, tanto no físico, com atuação no físico, quanto no digital. Então, isso vai ser o futuro de muitas empresas, tá? E o outro ponto que é o pilar interno. Então, se a empresa não cuida do seu pilar interno, ele não cuida ali não entende que seus funcionários são polos de solução e que eles podem contribuir muito para o crescimento da empresa, isso vai afetar o pilar financeiro. Então, não adianta você reestruturar o pilar financeiro, pagar, quitar, renegociar todo o seu passivo, se o pilar interno ele continua abalado, o pilar digital está desconexo com a atualidade. Então é importante você alinhar, né, ter o equilíbrio nos pilares da empresa e pensar numa reestruturação integral para que aquela empresa se reestruture numa recuperação judicial, mas ela se mantenha a longo prazo ativa no mercado. Não se reestruture não fique ativa só durante uma recuperação judicial, para depois, quando ela sair, ela quebrar mais para frente, porque ela não está adaptada, ela perdeu tempo na reestruturação da empresa. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é que além da Lei 11.101 de 2005, ela trazer lá no seu artigo 50 previsões, meios de recuperação judicial, a gente não pode esquecer que não é uma coisa só no papel, não é só optar lá por um meio de recuperação judicial e aplicar isso, e esquecer do pilar interno e o pilar digital da empresa. Então não é só reestruturar a empresa no papel, mas a mentalidade do empresário, a mentalidade de todo mundo ali na empresa não está adaptada ao novo cenário, né? Ao novo mercado, que o mercado ele tá muito rápido, ele tá mudando muito rápido. Então, se as empresas não tiverem essa velocidade para se adaptarem, realmente elas serão retiradas a médio, longo prazo do mercado. Inter e multidisciplinar, como que a nossa área de recuperação judicial ela é inter e multidisciplinar? Ela é interdisciplinar no momento que ela conecta outras áreas do direito. Então, num processo de recuperação judicial, você vai se deparar com direito tributário, direito trabalhista, direito ambiental, imobiliário, civil, penal, que também tem os crimes alimentares. Então, a interdisciplinariedade traz isso, né, em relação ao direito. Quando eu falo que a recuperação judicial ela é uma área multidisciplinar, é porque além de conectar essas áreas do direito, ela conecta outras áreas. Então, administração judicial, administração de empresa, economia, recursos humanos, marketing digital. Então, todas essas áreas são necessárias, são necessárias para você ter um conhecimento também, e ela engloba ali todos os temas de reestruturação.
Então você pode notar nos seus casos ou nos casos que você estuda que também traz essas outras áreas para você pensar em um planejamento de reestruturação da empresa. Quando você vai estudar recuperação judicial, você precisa consolidar bem a sua base, entender de ponta a ponta como é que funciona um processo de recuperação judicial, quais são as etapas do processo, onde que você se encontra, onde o seu cliente, aquele caso do seu cliente está ali inserido, se você é advogado do devedor ou advogado do credor, é importante você se localizar no processo para que você consiga identificar e enxergar soluções, tá? Então, quando você vai estudar recuperação judicial, consolida a base, depois você vai aprofundando seus conhecimentos em cada parte ali do processo. E aí sim você vai começar a enxergar essa interdisciplinariedade, essa multidisciplinariedade, para que você desenhe a sua estratégia para o seu cliente, tá? De uma forma que ele reflita a realidade. Não adianta você criar ali um plano estratégico irreal, que você não vai colocar em prática. Ou se você for colocar em prática, ele vai começar a desencadear vários problemas. E o importante aqui é a gente conhecer bem os problemas, né? Abraçar o problema para você encontrar melhores soluções para o processo de recuperação judicial. Então, ter esse conhecimento de que tanto pode ser inter como pode ser multi, vai fazer com que você amplie a sua visão, né? Tenha ali uma visão para você entender a recuperação, entender uma reestruturação integral da empresa, desenhar melhor as estratégias e, claro, se você for advogado do devedor, antes do ajuizamento de um pedido de recuperação judicial, você desenhar ali, junto no diagnóstico prévio, né, no seu diagnóstico jurídico, eventuais soluções que a empresa pode adotar e evitar uma recuperação judicial, porque a recuperação ela é muito custosa para o empresário e isso também é apurado, né? Se ela consegue arcar com todos os custos de uma recuperação judicial. E nesse diagnóstico você pode trazer, se você já conhece a recuperação judicial, já estuda, já tem uma base consolidada, você traz essa visão inter e multi para solucionar os problemas antes mesmo de uma recuperação ou prever riscos durante uma recuperação judicial. Tá? Então, ter essa visão 180 graus da reestruturação, 180 graus porque tá ali debaixo dos seus olhos, né? Aquela visão, aquelas matérias, aquelas áreas do direito que a gente vai passando ali pouco a pouco durante cada fase do processo. Multidisciplinar, a gente traz aqui uma visão 300, a gente traz uma visão 360 graus, mas traz ali uma visão um pouco mais ampla daquele problema que a gente quer solucionar, tá? Então, recuperação judicial, reestruturação integral, que envolve os 3 pilares, financeiro, interno e digital, e a área inter e multidisciplinar, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários. Essa nossa aula é super rápida, é uma aula de 15 minutos, para você entender, começar a entender aí a recuperação judicial, tá? E a nossa próxima aula é amanhã, meio-dia. Então, mais uma vez, coloque aí na sua agenda e até a próxima aula.